Boa noite, gente. Vamos entrando. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá. Então, deixa eu anotar aqui o tema da nossa live de hoje, né? A pergunta é: todos são modificáveis? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Todas as pessoas são modificáveis? Isso é uma coisa muito importante pra gente dentro da educação, né? Porque muitas vezes o que a gente vê entre os professores é uma fé muito pequena na capacidade, na possibilidade de mudança do aluno, né? E quando a gente fala no âmbito da educação, a gente está falando de uma mudança cognitiva, vamos colocar dessa forma, né? Então, seria na capacidade de uma criança ou de um jovem de analisar melhor um fato, ou de lidar com diferentes fontes de informação, ou de ter uma melhor projeção espacial, temporal, capacidade de fazer classificações, enfim, né? A gente está falando de coisas bem operacionais mesmo, né? Da nossa capacidade mental. A gente nem está falando de uma coisa muito profunda, como eu busco trazer aqui na Educaetos, que é uma modificação mais ampla, né? E mais essencial, que é a nossa humanização, a nossa formação enquanto seres humanos, né? Que só é possível, como a gente já vem conversando aqui, né? Por essa transcendência. Mas hoje o tema, eu não vou trazer muito isso, tá? A não ser que vocês, um pouquinho mais na frente, comecem a perguntar. Hoje, o nosso foco é responder essa pergunta. Todas as pessoas são modificáveis? E eu ouço muitas justificativas, né? E nesse dia eu estava fazendo mais uma das formações lá com o pessoal do Instituto Feuerstein, né? Vocês sabem que eu sempre falo muito aqui do Feuerstein. E ele trouxe uma narrativa que eu gostei demais e que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. Mas antes de trazer essa narrativa, eu quero discorrer um pouquinho sobre algumas outras coisas, tá? Então eu preparei aqui anotei algumas coisas, né? Mas acho que a gente tem que começar perguntando, né, gente? O que é modificabilidade? O que é essa modificabilidade? Então, a gente pode dizer que a modificabilidade ela é uma mudança, tá? Então, para ficar um termo mais simples. Só que essa mudança, quando a gente fala em termos de modificabilidade, a gente está falando de uma mudança que ela é uma mudança perene, constante, né? É uma mudança estrutural mesmo. Então é algo mais profundo, tá? Não é tipo assim, eu tenho o cabelo castanho, aí eu mudei o cabelo para azul. Não é algo efêmero, não é algo nada efêmero. É algo mais profundo, mais permanente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma criança que não sabia ler, tá? E ela aprende a ler. Isso é uma modificação, isso é uma modificabilidade, isso é algo que foi uma mudança estrutural. É aquilo que a gente costuma dizer, né? É igual andar de bicicleta, nunca esquece. E o que significa isso? É igual andar de bicicleta e nunca esquece? Significa que foi uma mudança estrutural, foi uma mudança permanente, tá? Então, embora eu possa de vez em quando trazer aqui como sinônimo da modificabilidade o termo mudança, eu quero que vocês não percam da mente de vocês, né, do radar aí de vocês, de que a gente está falando de algo mais profundo, tá? Então, o exemplo que eu falei para vocês, né, da criança que não era alfabetizada e passa a ser alfabetizada, a gente pode falar de uma pessoa, por exemplo, que não sabia fazer, um jovem, né, que não sabia fazer uma soma e passa a conseguir fazer uma soma, né, uma multiplicação, enfim. Mas aí a gente pode se referir a um conteúdo ou a gente pode se referir a uma operação mental, que daí é algo que leva mais tempo, que não vai, provavelmente o aluno não vai desenvolver apenas estando com você, mas também ele vai depender de outros professores e, enfim, do trabalho da mediação dos pais dentro de casa, que é uma mediação fundamental, extremamente complementar, né? Eu, como gestor escolar, vejo isso muito claramente. As crianças que têm os pais ausentes têm um desenvolvimento muito mais rarefeito e inconstante do que crianças que têm os pais acompanhando, né, o seu desenvolvimento na escola. Então, isso é um ponto fundamental.
Mas, assim, a mudança no que concerne a operações mentais, eu dei alguns exemplos no início, mas como tem muita gente entrando agora, ela é para além do conteúdo. Então, não é só eu compreender. Eu não vou fazer essa comparação agora que eu tô com medo de confundir. Eu vou falar dessa comparação um pouquinho mais na frente. Vamos focar na operação mental. Então, por exemplo, tá? Antes, a criança ou o jovem, ele tinha diversas fontes de informação diante dele e ele não sabia como lidar com aquelas diversas fontes de informação. A partir do momento que ele vai praticando, tá? Sobre como analisar cada uma daquelas fontes de informação, encontrar o que existe de destoante e de similar, né, entre elas, entre aquelas duas fontes de informação. Quando ele consegue, a partir daquilo dali, ter uma visão própria, uma visão pessoal, né, fazer uma síntese daquilo dali, a gente está desenvolvendo operações mentais, como, por exemplo, a análise, capacidade de analisar e a capacidade de sintetizar, que são duas operações muito complementares, tá? Quando ele consegue pegar diversas fontes de informações, diversas informações e classificá-las em termos de hierarquia, de espécie, de gênero, tá? E entender aquelas informações como uma leva a outra, né? É quase aquela ideia de um mapa mental, né? Uma caixinha que leva a outra caixinha, que leva a outra caixinha, que leva a outra caixinha. Isso é uma operação mental fundamental, né? Para que a gente possa organizar as coisas na nossa mente. Quando a gente não consegue organizar, isso acontece muito com os alunos em sala de aula, porque é tudo muito corrido e porque a gente tem aqueles, né, os currículos, e agora mais ainda, né, com o nosso Common Core brasileiro, que é a base nacional, com aquele tanto de conteúdo que está ali, o professor precisa passar tudo aquilo e o aluno não tem nem o espaço de refletir e nem de organizar aquelas coisas na mente dele. Então, se a gente entende que o nosso papel como professor de matemática, como professor de geografia, como professor de português, não é apenas passar um conteúdo, mas é também auxiliar no desenvolvimento dessas operações mentais, porque elas é que geram uma verdadeira modificabilidade, tá? Estrutural na capacidade cognitiva dos jovens e das crianças. Vocês estão comigo? Acho que eu comecei rápido demais. Então, quando a gente está falando de modificabilidade, a gente está falando de uma mudança que é uma mudança permanente, tá? E aí eu dei o exemplo lá no início de andar de bicicleta, de alfabetizar, mas teria inúmeros exemplos e que a gente pode trazer uns aqui também durante a live, ok? E como é que a gente chega nessa modificabilidade? A gente chega pela aprendizagem. Então, a gente pode dizer que o ato de aprender e mudança, nessa perspectiva da modificabilidade, são convergentes, um leva ao outro, ou um é igual ao outro, né? A aprendizagem leva à mudança. Por que a gente pode dizer isso? Se não houve uma mudança, não houve aprendizagem. E aí eu vou retomar uma música que eu gosto muito do Beto Guedes, que é Sol de Primavera, que eu já falei aqui para vocês antes. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, se muitas vezes a gente fica só no âmbito, né, da reprodução de conceitos, de fatos e mais fatos e mais fatos, a gente ensina muitos fatos, né? A história se factualizou total, né? Mas outras ciências estão se factualizando também de uma forma muito prejudicial, né? Se a gente só fica com esses fatos e a gente vai levando só coisas e mais coisas e mais coisas dentro da mochila, isso não gera uma aprendizagem verdadeiramente, aí também não gera uma modificabilidade, tá? Então eu tô caminhando pra gente responder a nossa pergunta, se todos são modificáveis, mas antes a gente precisa entender, afinal, de que se trata essa modificabilidade. Então a minha pergunta que eu quero que vocês reflitam nesse momento, tá? Vamos ver um cenário 1, ok? Deixa eu só clarear. Então vamos aqui, ó, cenário 1, tá? Você tem um aluno que ele é muito... você passa textos em sala de aula, tá?
Sempre tem, tanto nas questões, nas provas, quanto nas atividades que você passa em sala, ou que você projeta, enfim. Quando você passa algum texto dentro da sala de aula, você percebe que aquele aluno, ele frequentemente apresenta uma dificuldade de interpretar o que está sendo pedido, tá? Então, um texto que eu tô querendo dizer é um comando. Eu não tô achando a palavra certa. Não, um comando numa questão, como se fosse assim, né? Um enunciado. Meu marido me ajudou aqui. Então, você botou um enunciado numa atividade, ou numa prova, ou no quadro, ou você projetou. E aquele aluno, frequentemente, ele demonstra que ele não consegue entender ou interpretar o que está sendo pedido ali. Tá? Eu quero saber agora o que vocês fariam nessa situação. Tá? Cenário 1. Então, bote aí no comentário. Cenário 1. 2 pontos. O que vocês fariam? Tá? Enquanto isso, eu vou falando outra coisa. Então, deixa eu repetir. É muito importante a repetição. Também na sala de aula. Ainda mais que eu apresentei de uma forma um pouco confusa, porque eu esqueci a palavra que eu queria usar. Então, você frequentemente usa enunciados em sala de aula, tanto nos testes, nas provas, quanto nas atividades, ou você projeta, e você verifica que um determinado aluno, né, ele não consegue compreender o que está sendo pedido. Porque ele responde uma coisa totalmente distinta, porque ele fica te perguntando, porque ele não faz, não responde, tá? Então, o que você faz diante de uma situação dessa? Podem responder honestamente, tá? Esse é o cenário 1 que eu estou apresentando para vocês. Enquanto vocês vão respondendo, é muito importante a gente entender, né, o que é o ser humano. O que é o ser humano. Então, a gente eu já trouxe aqui para vocês algumas perspectivas, inclusive metafóricas, né, como uma que eu gosto muito da Edith Stein, que também está na filosofia clássica, né, do ser humano como um campo de sementes. Ou seja, nós teríamos dentro de nós diversas sementes que nós precisamos fazer brotar. Essas sementes são tudo aquilo que nós temos em potência para desenvolver, tá? E eu gosto muito dessa metáfora porque o que ela traz, o que ela indica pra gente? Opa, nós temos algo em potência, tá? Existe alguma coisa dentro de nós que ainda é semente, mas pode se tornar uma árvore, né? E quando a semente deixa de ser semente e se torna uma árvore, o que acontece com ela? Uma mudança, uma modificabilidade. E que é uma modificabilidade estrutural. Era isso que eu ia falar no início e resolvi falar agora. Porque uma árvore, ela não volta a ser semente. Embora ela produza sementes, mas ela não volta a ser uma semente. A partir do momento que ela se tornou uma árvore. Então eu acho essa metáfora uma metáfora muito rica, tá? Vamos deixar ela separadinha. A gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário 1 e volta aqui para nossa metáfora. Tá? Chegou em tempo, Lita. Você avisou lá, não? Então, vamos ver aqui, ó. O que fariam com o nosso cenário 1 aqui, o nosso aluno. Ó, conversar com o aluno. Tentar entender o que ele não entendeu ou reformular o enunciado para esse aluno. Eu chamo o aluno para conversar. Às vezes, os professores também não sabem formular o enunciado de forma adequada. Alguns fazem de forma que gera ambiguidade. Acredito que nem sempre o problema é apenas com o aluno. Eu vou até o aluno orientá-lo individualmente, saber o motivo do não entendimento, investigar a causa desse desinteresse, chamar o aluno para conversar. Em um momento mais particular, eu apresento o enunciado e verifico as hipóteses dele. Assim, tento entender o processo dele, depois chego a alguma identificação do problema e soluções. Tentar entender a forma como ele está vendo o que está à sua frente. Ajudar para que a criança compreenda, observar o aluno em seu andamento em outros momentos. Eu trabalharia individualmente com ele, sentando ao lado dele, leria a questão em voz alta para todos, faço a leitura junto com ele, colocar a questão mais próxima da realidade do aluno. Beleza, muito bom. Gente, eu gostei muito das respostas, porque todas elas evidenciaram que vocês se dedicariam
de alguma forma a mais para que o aluno compreenda. Isso é fantástico. Porque, de fato, a situação atual dele, que é de não conseguir interpretar um texto, um enunciado, é uma situação transitória, tá? Ou seja, o que a gente sempre precisa dizer é: o aluno ainda não entende esse enunciado. Agora, é claro que para alguns alunos a superação dessa barreira pode ser algo mais lento, enquanto que para outros alunos a superação pode ser algo bem mais imediato. Mas não importa, tá? A gente precisa acreditar verdadeiramente que todos os alunos podem atravessar essa barreira. E porque essa forma de pensar, uma palavra que o pessoal gosta muito hoje é o mindset, né? Esse mindset, ele muda totalmente a forma como a gente age dentro da sala de aula. Porque se a gente chega na sala de aula entendendo que a síndrome de Gabriela, né? Que fala: eu sou assim, você sempre assim. Nasci assim. Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Não lembro exatamente como é que é. Mas essa síndrome de Gabriela, ela é horrível para o professor e para o aluno, tá? Porque muitas vezes também vocês pontuaram várias coisas que vocês fariam e pontuaram que o problema pode estar na forma como o professor constrói o enunciado. Bingo! Acho que pode estar muito erro aí, sim, tá? Agora também o problema pode estar na forma como o aluno vê a sua própria condição de modificabilidade, tá? Então o aluno mesmo, ele olha para aquilo ali e fala: não, eu nunca vou aprender isso aqui, eu não consigo, não sou capaz, né? Então essa é uma barreira emocional que precisa ser trabalhada, né? Mas o que a gente precisa entender é: todas essas ações que vocês falaram aqui são ações plausíveis de serem colocadas em prática. E eu estou muito feliz de ler essas pontuações que vocês trouxeram. Todas são possibilidades de caminho, tá? Teve uma pessoa que falou de hipóteses, né? De trabalhando com hipóteses, isso é muito legal. Algumas pessoas falaram do atendimento individual. E eu já trouxe aqui várias estratégias para vocês sobre como ter esse momento individual mesmo numa sala cheia, né? Então você precisa ter uma avaliação diagnóstica, onde você consiga, né, ver qual que é o nível que cada aluno tá e passar atividades distintas, individuais, para você poder dar um atendimento guiado para alguns alunos. Então, todas essas estratégias são possíveis de serem aplicadas, tá? Agora, qual que é a ideal? A gente teria que conhecer melhor essa persona que eu trouxe aqui de exemplo no cenário 1, né? A gente teria que se aproximar desse aluno, entender melhor a realidade dele, para, né, tomar essa decisão. Meu objetivo aqui não era que a gente decidisse isso, tá? Agora, vamos para um cenário 2, tá? Nesse cenário 2, a gente tem um aluno que ele é extremamente... Uma aluna agora, vamos botar uma moça. Ela é extremamente agressiva, desrespeitosa. Então, quando você entra em sala de aula, ela já tá reclamando e tal. Na hora que você pede silêncio, ela continua falando. Ela puxa as coisas dos colegas, joga coisa no chão, já jogou uma mochila longe e se recusa a fazer tudo e qualquer coisa. Ela é uma menina que apresenta uma agressividade e um desrespeito muito grande, tá? Agora, diante desse cenário 2, eu também quero saber o que vocês fariam, ok? Podem ir anotando aí. Enquanto vocês vão anotando aí, eu vou dar 30 segundos aqui para vocês pensarem um pouquinho para eu continuar falando. Pensar com alguém falando é difícil. Ok. Então, beleza. Então, vão escrevendo aí o que vocês fariam diante desse cenário 2. Isso. Eu já vou ler todas as ideias aí, tá? Então, volto lá para minha árvore, para minha semente, né? Então, eu falava sobre essa metáfora, né, da semente, do campo das sementes, da Edith Stein, também conhecida na igreja como
Santa Teresa Beneditina. E aí a gente precisa, né, fazer essa semente se tornar árvore. Então a gente já entendeu o seguinte: a partir do momento que essa semente vira uma árvore, ela não vai voltar a ser semente, embora ela vá produzir sementes, com certeza. Isso é o fantástico da vida. Mas a grande questão é, pra gente nessa live de hoje, como eu faço essa semente virar uma árvore? Entende? Como eu faço essa semente virar uma árvore? Como eu faço ela se modificar para deixar de ser uma coisinha minúscula, né? Qual o tamanho da semente da samaúma? Grãozinho de feijão menor. Menor do que um grão de feijão. Não sei se vocês já viram uma samaúma na floresta amazônica. A samaúma na floresta amazônica, ela é uma árvore bem vertical, né? E ela tem uma copa enorme, ela cria uma clareira na floresta, né? E foi uma das coisas mais maravilhosas. Eu já vi uma samaúma, nós estávamos em 14 pessoas de braços abertos, esticadas, não conseguiu abraçar ela toda. Ela abre uma clareira enorme e ela tem inclusive ela consome muita água e guarda toda aquela água, né, ali na sapupemba dela, como se fala, né, e aí se fala inclusive do estrondo da samaúma, né, um barulho que ela faz e que também os índios usavam para localização dentro da mata, né, mas aí a semente, ela é menor do que um grão de feijão, né. Olha o tamanho da modificabilidade empreendida por essa árvore. Ela era uma sementinha, uma coisa pequenininha, e de repente ela é a rainha da floresta, como ela é conhecida, né? Eu me emociono porque é maravilhoso. Eu já vi, né, as redwoods e as sequoias lá na Califórnia e elas são maravilhosas mesmo, né? Mas eu acho que eu me conecto muito com a samaúma, enfim, pela minha própria raiz amazônica, né, da minha família e tudo. Mas assim, é de emocionar demais, né? E então, o que isso nos indica? A modificabilidade, ela pode ser imensa, tamanha, muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Agora, muitas vezes, para uma criança, né, que tem alguma questão de nascença orgânica, genética, né, que é uma criança que não tem fala direito, não consegue falar, não consegue articular, né, que possui problemas na articulação, falar vai ser essa grande mudança, sair dessa sementinha para uma samaúma. Para outras pessoas, o sair de uma sementinha para uma samaúma vai ser coisas mais, vamos dizer, expressivas do que a fala, que é uma coisa que uma criança normalmente, né, desenvolve ali com seus 2 anos de idade. Antes até, tá? Então, o que vai ser para uma criança a transformação de uma sementinha para uma samaúma depende da criança. Tá? Depende da criança. E a gente tem que aprender a valorizar isso, e a ver isso, e a reconhecer isso. Porque muitas vezes a gente só reconhece o desenvolvimento de uma criança, ela se torna um programador. Se ela não se tornar um programador, se ela não souber logaritmo, não sei o que, enfim. Né? Se ela não for aquela pessoa que termina uma prova na primeira meia hora, aquela criança não é uma samaúma. Vocês estão entendendo, né, gente, a minha metáfora? Vocês sabem que eu gosto muito de metáfora, né? Toda live tem. Então, a gente tem que conhecer a criança e valorizar aquilo que aquela criança foi capaz, né, de modificar naquele tempo que você teve com ela. E que vai ser diferente de outra criança, e assim acontece com os nossos filhos também, tá? Vamos fechar o parêntese rapidinho da nossa metáfora aqui. Vamos voltar aqui ao que vocês deram de ideia para resolver o cenário 2, tá? Vamos lá. Cenário 2. Já vivenciei isso recente. No final da aula, chamei para conversar e saber o motivo da agressividade. Chamaria a família para conversar, juntamente com a coordenação. Conversaria com ela em um momento fora da sala de aula para tentar saber um pouco mais sobre a sua vida pessoal. As relações familiares. Conversar individualmente e conversar com os pais. O segredo, nesse caso, primeiro procurar saber um pouco sobre sua história de vida e procurar conquistar a confiança. Tentar procurar saber qual o motivo dessa agressividade.
De imediato, conversaria com ela, chamaria para fazer algo que despertasse o envolvimento dela. Primeiro, conversaria com a aluna e tentaria conquistar a confiança, investigar o histórico familiar, conversar individualmente. Geralmente, alunos assim têm algum problema além da sala de aula, tentaria me aproximar aos poucos. Ó, a Thaís já abraçou uma. Vivenciei um caso assim no ano passado. E sempre colocava esta aluna para ser minha ajudante, até que descobri aos poucos que ela sofria violência em casa. Conversar individualmente para saber o porquê desta atitude, tentaria mostrar a ela o que agir de forma diferente lhe traria de bom. Entendi. Ótimo. A gente viu que muitas das ideias trazidas aqui estão no âmbito do diálogo, né? O que é uma coisa realmente muito importante, né? A dica que eu dou mais prática, eu também não vou focar nisso hoje, mas o momento da escolha do diálogo e a forma como você vai empreender isso. Às vezes a gente conquista a criança começando com um diálogo que não tem nada a ver com a questão. E aí vai conquistando essa confiança e depois a gente pontua efetivamente o tópico, né, que a gente está interessado. E eu já contei isso aqui antes, mas vale lembrar, porque algumas pessoas falaram de chamar os pais e a coordenação, e, por exemplo, hoje eu sou coordenadora pedagógica, orientadora pedagógica, então eu acompanho isso muito junto com os professores, né? Mas às vezes, antes de você até pode falar com a coordenação, mas você pode falar com ela, olha, mas antes da gente ligar para os pais, eu vou tentar algumas coisas, mas só para você ficar ciente, isso eu acho que vale a pena você fazer. Mas às vezes, antes de ligar para os pais, vocês podem pensar em estratégias diferentes, né? E eu já contei aqui um caso que eu fiz uma época, num projeto que a gente teve aqui em Belo Horizonte, né? Com alguns professores de escola pública, e aí eram escolas de zonas de risco aqui, sabe? E as professoras estavam lidando com dificuldade, com algumas crianças, dificuldades bem sérias, e aí a gente pediu para elas escolherem, para elas pensarem alguma coisa que essa criança tinha de bom. E elas tiveram muita dificuldade de pensar nisso, tá? E eu entendo essas professoras, eu não vou julgar, tá? Mas que elas encontrassem alguma coisa que essas crianças tinham de bom e ligassem para os pais dessas crianças para elogiar, só falar dessa coisa boa que as crianças tinham, né? E assim, todas as professoras que fizeram isso, depois retornaram coisas muito positivas que esse ato trouxe, tá? Então, os pais, primeiro que os pais ficaram super emocionados, nunca esperavam receber um elogio, e ficaram muito gratos, e isso refletiu demais em como a criança voltou para a escola, porque aí o pai deve ter comentado com a criança, aquela coisa toda, então a criança ganhou um sentimento de, poxa, então eu não sou tão destruído assim, né, eu tenho alguma coisa boa, eu posso receber um elogio do meu pai e da minha mãe. Então o que a criança viu? Uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de modificabilidade, né? Então a criança passou a ver uma outra alternativa de vida que não é essa da síndrome de Gabriela, né, que eu não soube citar aqui direito, porque, enfim. Mas, se alguém quiser pesquisar aí, botar exatamente como é que fala, mas eu acho que é alguma coisa assim, eu nasci assim, você sempre assim. A criança viu, nossa, então eu posso ter uma vida diferente, eu posso ter receber algo de diferente, eu posso, inclusive, receber um elogio da minha mãe. Então, se eu for isso aí, eu posso, né, ter uma outra forma de viver, né? Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Pronto. Essa que é a síndrome de Gabriela. Então, mas eu não tô dizendo que isso sempre vai dar certo, tá? Agir dessa forma. Mas muitas vezes a gente age com os nossos filhos de uma forma e quando a gente chega na sala de aula como professores, a gente não tem a mesma disposição ou a mesma empatia, vamos dizer assim, tá? Mas a lógica ela é muito similar, porque a gente está falando da formação de um ser humano, né? Então, por que com nossos filhos a gente vai encontrando uma forma legal de falar, ou a gente vê que eles estão muito agitados, aí a gente chama atenção para uma brincadeira, para alguma outra coisa, puxa um outro assunto, para depois ter ali, né, o DR, como se fala, né? E com os nossos alunos a gente entende que eles têm que estar ali disponíveis naquela hora, naquele momento, né? Exatamente como a nossa expectativa, como tá na nossa cabeça, né? No nosso plano de aula, porque a gente tem um currículo e tal. E eu acho que ainda bem que a maternidade não vem com um currículo pré-escrito, não vem com um manual, né? Porque aí a gente ia ficar lá na correria. Não, mas calma aí, tá com 2 anos, você tem que cumprir isso e isso. Tá com 3 anos, você tem que fazer isso e isso. A gente ficar naquela correria
e não ia deixar as coisas também, ia perder a sensibilidade de como agir naquele momento, tá? Mas então, em relação às ideias que vocês trouxeram, conversa, é isso que eu falei, certamente é um ponto que eu faria. Agora, eu acho que nessa ação de já chamar o pai, eu acho que é bom ter cuidado. E aí eu tenho uma experiência contrária, eu fiz uma coisa totalmente diferente disso que eu tinha feito antes, agora nesse momento online. Tem um menino que ele é muito agitado lá na escola, né? Ele é do 4º ano já, do 4º ano. E aí no presencial ele também no ano passado, inclusive, eu fiz um acompanhamento bem de perto, e aí a gente colocou ele, inclusive, para ser um personagem principal lá numa peça e tal, para poder ele ir ganhando esse sentimento de competência, que é o que eu digo aqui, sabe, gente? Muitas vezes na educação mais importante pra gente não é trabalhar a competência, desenvolver um monte de saber fazer. Mas se a criança já sai dali, pelo menos, sentindo que ela é capaz de aprender, que ela é capaz de conhecer, que ela é capaz de se desenvolver, a gente já teve grandes ganhos. Mas aí, a gente vinha fazendo esse trabalho e tal, e aí quando começou as aulas remotas, no momento ao vivo, ele estava usando o chat de maneira inapropriada. E como eu vinha tendo uma relação com a mãe, principalmente, uma relação muito próxima, né, de muita conversa e tal, logo ali, 4 dias depois que ele falou um monte de palavrão lá, enfim, xingou os colegas e tal, enfim, eu liguei pra mãe direto, né? Eu fico entrando nas salas de todas as séries, né? Liguei pra mãe direto e falei com ela. Falei, olha, ele tá tendo esse comportamento e tal, se você puder conversar com ele. E daí ela me mandou um e-mail enorme, e-mail assim, né, um negócio lá do aplicativo da escola, enorme, dizendo que me achou insensível, porque é um momento online, as crianças estão muito sensíveis, as crianças estão sentindo muito, né, e que eu deveria ter agido de uma forma diferente, e que ela não vê nada de... Mas ela falou uma coisa lá, que ela não via nada demais nas expressões que ele utilizou, né. Aí esse ponto eu não posso concordar, porque ele chamou de idiota e mandou tomar no cu, enfim, eu não vou ficar repetindo aqui, né, gente? Mas enfim, palavras de baixo escalão. Então isso eu não posso concordar. Mas na hora que ela falou, eu fui dormir sofrida mesmo, sabe? Porque eu falei, cara, tudo que eu ensino ali na Educaetas, tudo que eu acredito, e eu fiz totalmente contrário. Mas porque eu entendi que eu tinha uma liberdade com a mãe também, que eu não tenho, entendeu? E que eu poderia ter usado outras estratégias mesmo. Então, antes de já ir a coordenadora ligando para a mãe, quem deveria ter começado, mandado uma mensagem para a mãe, era a professora. Primeiro eu tinha que ter conversado com ele, né? Mas só estava conversando assim diante da turma toda. Poderia ter falado, fica mais 15 minutinhos ao final da aula que eu quero conversar com você, e conversado com ele. Depois de fazer isso, a professora manda uma mensagem para os pais, né? Se tiver isso na sua escola. Aí depois chega a coordenadora, porque senão já parece uma coisa muito... diretiva, e para alguns pais, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque daí o que ela relatou na mensagem foi o seguinte, que ela recebeu, né, esse meu aviso, e ela foi falar direto com o filho, aí o filho espirrou, e aí ela espirrou pro meu lado, né? Então, eu não concordo com toda a mensagem dela, mas entendo que se estamos falando de formar seres humanos dentro de uma escola, a gente também precisa ter jeito para lidar com os pais. É muita sabedoria que precisa ter, tá, gente? Muita. No âmbito da universidade, existe esse facilitador ou não. Que também o fato de você não ter uma possibilidade de acessar os pais, muitas vezes é prejudicial, ainda que você esteja falando de um adulto, infelizmente. Porque são cada história, né, que nos aparece. Mas vamos continuar aqui, porque, nossa, o papo tá rendendo e tem muita coisa pra gente falar. Então, gente, a gente não pode falar em aprendizagem sem a gente falar em modificação, tá? Para ter aprendizagem. Se teve aprendizagem é porque teve uma modificação, ok? Então, a gente vai utilizando os diversos conteúdos de geografia, história, matemática, enfim, como ferramentas, ou vamos dizer assim, como estímulos. São os estímulos do mundo, né? Sistematizados em disciplinas, o que também tem o seu lado bom e ruim, mas não vamos entrar nisso agora. São os estímulos que a gente utiliza para desenvolver essa modificabilidade, que é algo nas nossas capacidades cognitivas, e também existe a modificabilidade no âmbito emocional e no âmbito mais profundo ainda, que são os nossos valores, né? Que a gente já discutiu aqui em outras lives. Só que hoje vamos focar mais nesse âmbito cognitivo, tá? Por isso que eu dei 2 exemplos. É claro que um
tem um contexto muito mais emocional, mas como eu relatei para vocês no cenário 2, porque ela ficava bagunçando muito, ela não fazia as atividades, ok? Então, é um emocional que afeta no desenvolvimento cognitivo ali, tá? E um outro ponto fundamental é que toda modificação, ela é uma automodificação. Isso é muito importante, tá? Então, para uma pessoa se modificar, ela precisa, por atos volitivos, atos de vontade, uma motivação própria, encontrar essa modificação, tá? Então, a gente não pode modificar uma pessoa, isso a gente não pode fazer, tá? A pessoa precisa se modificar de dentro para fora, esse que é o sentido de educar, né? Tirar de dentro para fora, tá? Então, a gente, como professor, a gente é muito mais um mediador que vai dando os caminhos para eles buscarem. Para eles, né, irem lá, estudar, escrever, resumir, tentar, errar, tentar de novo, para eles terem essa movimentação. O que é fundamental. Ainda que a gente pudesse fazer por eles, mas a gente não pode, isso é uma lei da natureza, gente. Isso é uma lei da natureza. Janina, por quê? Aí tem que perguntar para Deus. Mas isso é uma lei da natureza. A gente não pode modificar outra pessoa, a gente só pode modificar nós mesmos. Isso é uma lei da existência terrena, tá? Então, sendo assim, o que a gente tem que fazer como professor é despertar, primeiro de tudo, a criança acreditar que ela pode modificar, o jovem acreditar que ele pode modificar, para ele ter essa busca. É ele, diante dos erros, não paralisar na falha e acreditar que ele pode crescer, que ele pode se desenvolver, tá? E isso é muito importante, tá? Então, toda modificação, ela é uma automodificação, ok? E o que o ser humano muda? Foi o que eu relatei, questões cognitivas, emocionais, questões mais profundas dos valores. A única coisa que o ser humano não muda é a essência que o constitui. Isso não está no nosso poder, tá? E isso é uma coisa muito profunda. Então, a gente não vai entrar nisso agora, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, tá? Porque essa essência, ela vem da eternidade. Vamos deixar por aí. Aí olha só, qual que é os ganhos? Vamos falar de algumas... Eu vou falar logo das afirmações, tá? Que é o que eu falei pra vocês, quem tava aí desde o início. Que essa semana eu tava num curso com o Foster, não com o Foster, né? Do Instituto. E aí essas afirmações foram ditas e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Então, são 5 afirmações, tá? A primeira afirmação é: todos os seres humanos são modificáveis, ok? Ponto final. É isso que o Hilton Foster defendia. Todos os seres humanos são modificáveis. Só que depois de fazer essa afirmação, vem a segunda afirmação. O indivíduo né, aquele que é o meu aluno, eu vou falar com as minhas palavras, aquele que é o meu aluno também é modificável. Aí você pode perguntar, mas se ele falou que todos os seres humanos são modificáveis, por que agora ele está falando que o indivíduo que é meu aluno também é modificável? Porque tem professores que são assim, não, todo mundo é modificável, mas o meu aluno não. O meu aluno tem uma outra questão, é muito mais difícil. Eu entendo os alunos da Janaína serem modificáveis, mas o meu aluno não, ela não sabe como é diferente. Né? Ou então é porque não, aqui é escola pública, é escola de periferia, ou então porque aqui não tem recurso nenhum, ou não porque ele tem uma situação cognitiva muito séria, ou porque ele vem de uma família de traficantes. Então sempre tem uma coisa, não, o meu aluno não é. Eu entendo que todos são modificáveis, mas o meu não é. Tá? Então olha só, vem essa segunda afirmação para não dar margem para os professores fazerem isso, que fazem constantemente. Nós fazemos, tá? Eu estou me inserindo nisso daí. Terceira afirmação, eu mediador, eu professor, posso modificar esse aluno, tá? Porque daí vem uma outra justificativa, outra autossabotagem, que é, não, eu acredito que todos são modificáveis, eu acredito que o meu aluno é modificável, mas eu já tentei de tudo e eu já fiz tudo que eu podia fazer, gente, é tudo, não tem mais o que eu posso fazer, não dá mais. Tem que ser outra pessoa, porque eu já fiz de tudo. Então, essa terceira afirmação é pra gente não cair nessa. Da gente achar que a gente já fez tudo que a gente podia fazer. E aí vem a quarta afirmação. Eu sou modificável.
Então, essa afirmação, ela é justamente para dizer que eu não fiz tudo que eu podia fazer, não. Eu posso continuar me modificando, mudando minha forma de ensinar, de agir, de falar, para encontrar uma forma de ensinar aquele aluno. Tá? Porque eu sou modificável. Porque se eu digo que eu já fiz tudo que eu podia, eu tô negando essa afirmação de que tudo é modificável. Vocês estão entendendo? Então não tem como nunca, em nenhum momento da minha vida, eu dizer isso, eu já fiz tudo que eu podia. Não, você sempre pode fazer alguma coisa a mais. Tá? Mas eu não tô falando que eu pratico isso não, tá, gente? Na minha vida. Eu também estou em processo de modificação. Estou na busca disso, tá? Mas já utilizei essa afirmação em alguns momentos da minha vida. Essa desculpa, vamos colocar assim, né? Que eu já fiz tudo que podia. E aí a quinta e última afirmação é: também o ambiente que eu vivo é modificável. E essa é muito legal, porque daí essa nos defende de uma justificativa que o professor dá demais. Que é, não, mas o sistema... Olha, aí o professor vai assim: não, tudo bem, Janaína, todo mundo é modificável. Esse meu aluno aqui, eu tenho certeza que ele é modificável. Eu sei que eu posso mudar esse meu aluno. Eu sei que eu sou modificável, mas o sistema não vai dar. Não vai dar, porque o sistema, olha, o sistema é horrível, o sistema é injusto, o sistema não sei o que lá, porque, enfim, aí tem greve, porque não tem cadeira, não tem carteira, porque, entendeu? Aí não é só o sistema, né? Não, é porque a sala de aula não tem quadro, é porque não tem giz, é porque, né, o livro didático, e aí por aí vai, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Aí quando falo o ambiente é modificável, significa que não tem pra onde correr, Jaqueline, é isso aí. Essa é a ideia, por isso que eu adorei essas 5 afirmativas. Mas é assim, a gente entender que o que o ser humano, se você tiver recursos, é bom. Se você tem um bom livro de literatura, se você tem boas fontes de obra de arte para apresentar, se você tem bons materiais pedagógicos, eu tenho certeza que isso vai facilitar. Eu tenho certeza, tá? Agora, quando a gente se desprende um pouco dos conteúdos também e pensa mais no desenvolvimento cognitivo, a gente pode fazer isso com pedrinhas, a gente pode fazer isso com grama, a gente pode fazer isso com qualquer coisa que tiver diante de nós, tá? Claro, eu não vou dizer que com mais recursos não facilita, não é isso. Você vai ter um desafio bem maior, muito maior. Agora, a experiência de vida que você terá com a educação será uma experiência muito mais genuína, muito mais profunda e automodificadora também. Porque o que a modificabilidade traz? Quando você tem um desafio na sua frente e você encara e você consegue modificar aquele contexto, aquela realidade, isso é uma automodificação. O que você aprende, o que você adquire de amor próprio, de força interna, de coragem, isso é fantástico. Então, muitas vezes a gente quer viver uma vida sem desafios, né? Porque o desafio assusta. Só que o desafio, ele é uma condição também para modificabilidade. É a gente encarar coisas novas, é a gente sair da zona de conforto. Então, quando eu pergunto, todos os seres humanos são modificáveis? São. Todos os seres humanos são modificáveis. Todos são modificáveis. Inclusive a gente, naquelas nossas crenças limitantes ou na visão de mundo que a gente vem alimentando, que nos impossibilita de ter coragem verdadeiramente e fé, aquela crença de que, de que aquilo pode mudar realmente diante dos desafios, entende? Eu vou responder as perguntas. Lembra de colocar no... Ah, a Thaís resumiu aqui, né? Ótimo. Valeu, Thaís. Vão na interrogação para perguntas, tá? Então, aquela sementinha... Vamos voltar para a nossa sementinha da Samaúma. A sementinha da Samaúma, ela é modificável, né? Ela pode se tornar uma árvore. E é claro que isso é uma metáfora, porque se a gente for levar ao pé da letra,
as estruturas, de acordo com a filosofia clássica, que levam à formação de um vegetal é muito diferente de um ser humano. Porque nós temos, né, o benefício da razão, do pensamento e outras coisas, tá? Mas isso é uma metáfora. Então, na nossa metáfora, a gente conseguiu ver que algo muito pequeno pode se tornar algo muito grande. Agora, a gente ainda precisa falar como. Então, eu falei para vocês, dessas 5 afirmativas, que são a primeira resposta para esse como. É uma visão que você passa a ter do seu papel enquanto educador ou educadora. Ou seja, ser um educador envolve ter essas 5 premissas com vocês. Porque daí você tira a possibilidade diante de você de que a modificabilidade ela não é alcançável. Quando você tira isso diante de você, você encontra os caminhos. É aquela coisa que eu falo muito, assim, sabe? Quando a pessoa fala que vai morar junto. Isso é muito cultural, né? Fora do país, né? Quando eu morei na Europa, todo mundo, vou morar junto. Aí mora junto um tempo, depois vai morar junto do outro. Eu morei junto com o Moisés, né? A gente foi morar junto. Mas a gente não foi morar junto, tipo assim, vamos fazer um teste. As pessoas ainda falam isso, vamos fazer um test drive, né? Já ouviram essa expressão? A gente não foi morar junto pra fazer test drive. A gente foi morar junto porque eu morava sozinho, ele morava sozinho, nós éramos 2 quebrados. Então a gente falou, vamos morar junto pra economizar. E noivamos, botamos o anel lá no dedo, compramos junto lá, juntamos R$500, compramos um anel. Não sei nem se foi R$500, talvez tenha sido até menos. E aí a gente começou a planejar a cerimônia, né? E fomos juntando o dinheiro. Mas então a gente foi morar junto pensando assim, estamos casados, entendeu? Eu vou fazer a cerimônia ainda, foi uma condição conjuntural ali que a gente teve financeira, mas nós vamos casar. E foi um ano muito difícil, em termos de relacionamento. Tem gente que fala, o primeiro ano é a melhor fase do casamento. Eu não consigo acreditar nessa verdade, senão casar seria coisa de masoquista, né? Porque você vai ficando pior com o tempo. Para mim, o primeiro ano foi o pior. Então, se eu não tivesse uma crença muito clara de que, não, eu casei, e agora vamos seguir, eu teria pulado fora, entendeu? Porque a gente, além de problemas financeiros, a gente tem problema de convivência também, né? De se encaixar ali mesmo, né? Cada um é de um jeito, um bagunça, outro não bagunça, ou um bagunça mais, outro bagunça menos, porque no nosso caso aqui, nós 2 precisamos ser mais organizados, mas assim, vocês estão me entendendo? Então, aí essa coisa do vou morar junto, vou fazer um test drive, isso aí é assinatura de fracasso, porque você já tá com o pé fora. Você já tá com o pé fora, entendeu? Isso é uma questão cultural. Isso, uma sociedade que se fundamenta nisso, ela revela uma questão cultural, para mim, tá? Muito profunda. Que eu não entro realmente acreditando numa coisa, sabe? Eu não acredito que realmente eu posso entrar nisso daqui e fazer isso acontecer, né? Porque se não der certo, eu saio. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque o casamento, ele é uma oportunidade muito grande de a gente vencer desafios diários. E cada desafio vencido, ao mesmo tempo, fortalece muito mais quem a gente a nossa decisão, enfim, né? E é um crescimento pessoal muito grande, tá? Então, a gente tem que entrar na sala de aula como quando a gente entra para um casamento. E não quando a gente entra para morar junto. A gente entra para um casamento acreditando que aquilo pode realmente dar certo e que a gente quer construir uma família, que a gente quer construir uma história junto, que a gente quer partilhar a nossa vida juntos. De novo, é uma metáfora, tá? Mas é pra gente ir tendo referências na nossa vida cotidiana que nos levem a entender melhor o que é essa modificabilidade. Então, a primeira coisa para que essa semente vire uma árvore, gente, é vocês terem essas premissas junto de vocês. Nós termos essa premissa junto de nós mesmos, tá? O Ruben Forstein fala, a mudança... Mariana Lima Albino, por favor, escreve aí para mim, para todo mundo. A mudança é a característica mais estável do ser humano.
A mudança é a característica mais estável do ser humano. Essa é uma frase do Hilvan. E que eu acho que tem um valor imenso, tá? Então, a inércia é o sonho da pedra, é o sonho da montanha lá, milenar. Por ela não dissecava, não quebrava, não sofria erosão, não sofria intemperismo, ela viveria ali. Né? E ela é inerte, né? Ela sofre mudanças, mas enfim. Mas a inerte é o sonho da pedra, do ser humano não. O ser humano é a mudança. Então essa é a característica mais estável. O ser humano que não muda, que não se modifica, na verdade é um ser humano depressivo também. Tá? Então, segunda coisa. Além de ter essas premissas, você precisa fazer com que os seus alunos acreditem que eles são modificáveis. Tá? Então, isso é um ponto fundamental. Se seu aluno não acredita que ele é modificável, dificilmente ele vai se modificar, porque toda modificação é uma automodificação. Então, você precisa trabalhar o sentimento de competência dentro da sua sala de aula, valorizar as pequenas vitórias, celebrar as pequenas vitórias. Eu não estou falando de reward, eu não estou falando de recompensa, tá? Faça isso que você vai ganhar isso, faça isso que você vai ganhar um picolé, faça isso que você vai ganhar uma nota. Não é isso, não é recompensa que eu estou falando. É você celebrar diante dele, comemorar com ele. Sabe? Isso é muito, muito presente nos técnicos, né? Nos coaches de futebol, de esporte em geral, né? Mas na nossa sala de aula a gente esquece dessa etapa no processo educativo, que é a celebração, tá? Por exemplo, no escotismo eles têm os distintivos, coisas desse tipo, né? Lá no nosso curso eu criei os marcos, porque isso é muito importante, tá? Para a pessoa. Isso vai dando uma força para ela. E aí, quando você chega e fala, olha, agora eu vou te dar um desafio, esse desafio é bem grande. Esse desafio aqui, você valoriza o desafio, ela consegue, depois no final, caraca, eu consigo um desafio grande. Você está pronto para um desafio maior. Então, o que você vai mostrando quando você celebra, tá? Você celebra a conquista, o ganho que ele teve, né? Com aquela dificuldade que ele tinha, ele passa a não ter mais, tá? Você vai mostrando que agora você já está preparado para buscar algo a mais na sua vida. Algo além. Porque é um processo constante, perene. E posso dizer... Vamos deixar só assim, esses dois adjetivos. Você precisa buscar sinais de mudanças que os alunos apresentam, tá? Primeiro você precisa saber o que eles precisam mudar e buscar esses sinais de mudança para vocês poderem fazer essa celebração. E para isso é preciso aplicar a avaliação formativa, como a gente já conversou aqui outras vezes, tá? Fazer junto com os alunos um prognóstico que seja um prognóstico otimista. Olha, vamos desenhar aqui, né? Vamos caminhar aqui, o que você pode fazer no momento guiado. Então, você pode fazer isso, isso, isso. Você é plenamente capaz de fazer isso. Você pode caminhar por aqui, você pode ir por aqui. Então, isso é mostrando na sua fala que ele pode conseguir. Realmente é difícil, é desafiador, mas pelo que eu já vi que você faz dessa forma, você vai conseguir, pá. E aí você vai desenhando esse prognóstico otimista. Isso é uma coisa muito importante de fazer. Se você não puder fazer com um aluno individualmente, por uma questão realmente ele não deu, faça diante da turma ou num pequeno grupo com 4, 5 alunos, tá? Mas isso é muito importante. Metacognição, reflexão, isso é uma outra coisa muito importante para a semente virar árvore, ok? É ele saber onde é que ele está e ir acompanhando o próprio progresso. Isso é muito bom, isso é muito importante, tá bom? Porque daí ele vai se autorregulando e você vai realmente formando para a autonomia que a gente tanto fala na educação, tá? E o que é isso? É quando a criança ou o jovem, ele consegue se formar, se desenvolver ou agir de uma forma positiva diante de desafios, mesmo sem a presença de um mediador, mesmo sem a presença do professor, tá? Então ele começa diante dos estímulos da vida, os estímulos diretos que a vida apresenta para ele consegue agir de uma forma positiva, de uma forma transformadora, tá? Evitar enfatizar rotulações, porque cada um é assim que é. Cada um é assim que é. Não tô falando de tribos, né? Eu tô falando de que realmente cada um é um, tá? Então, não enfatize coisas como QI, entende? Você
Que é isso que eu falei. Muitas vezes, o que vai indicar que uma semente virou uma samaúma, para um é diferente do que é para outro. Tá? E você tem que ter muita consciência disso. Então, você já não pode ter previamente o que é a samaúma para você. Tá? Isso depende da semente. E aí, lá na nossa metáfora das 4 fronteiras do engajamento, para quem me acompanha aqui, é aquilo que eu falo, você tem que ter um norte, mas você tem que ter um ponto de partida. Daí esse ponto de partida vai te fazer rever, inclusive, aquilo que você já tinha pré-descrito. E por que você tem aquilo pré-descrito? Porque você tem um currículo, né, já estabelecido para você. Né? Então é diferente, né, quando a gente fala, por exemplo, da formação de um ser humano dentro de casa, que o pai ele vai estabelecendo as metas, o pai e a mãe, de acordo com o desenvolvimento das crianças, né? Já com uma visão, mas sem um currículo que diga, olha, é isso que você tem que ensinar, que não é o caso das escolas, né? E no nosso sistema brasileiro, infelizmente, isso está ficando ainda mais restrito, vamos dizer assim, né? E uma coisa, para terminar, porque daqui a pouco o Instagram já vai me mandar embora, não deu tempo das perguntas, gente. Hoje eu falei demais. Como é que vocês deixaram isso? O professor, ele desencoraja a comparação entre os alunos, tá, gente? Isso é uma coisa que impacta na modificabilidade. Uma pessoa não tem que ser comparada com a outra. Vocês estão entendendo? Essa é uma lógica absurda que se construiu dentro da educação com essa hierarquização que a avaliação somativa ela propõe. Então, eu não vou ficar comparando, não faz sentido para mim comparar o Moisés em relação ao Bruno, em relação ao Pedro, em relação ao João, não, isso não faz sentido, tá? Agora, o que faz sentido é a gente comparar a pessoa com ela mesma, com o desenvolvimento que ela teve, entendeu? Na caminhada dela, ela com ela mesma. E agora, Janaína, mas a avaliação somativa tá lá na minha escola. Beleza, eu sei que ela tá lá, você não pode mudar isso, a gente não vai esperar mudar isso para fazer alguma coisa, né? O ambiente, não. Você vai trabalhar mesmo tendo aquela avaliação somativa lá, bimestral, trimestral, não importa, tá? Mas o que você vai fazer? Você não vai enfatizar isso dentro da sala de aula. Você não vai dar valor a isso, sabe? Você não vai ficar pontuando isso diante da turma toda. Fulano foi o melhor, o outro foi o melhor, o outro foi não sei o quê, entendeu? Você vai deixar isso ser uma coisa muito mais fluida. Ok? Aí você precisa fazer isso, mas para você não é só isso que importa. Porque você está avaliando para além disso. Vocês estão entendendo? Faltou 1 minuto pro Instagram me mandar embora, gente. Eu não gosto de não responder pergunta, mas assim, foi muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print aqui das perguntas e vou responder para vocês, tá? Então, assim, quais são as referências que eu trago, viu, gente? Muito aqui para a educação, né? Nesse caso, toda essa conversa sobre a modificabilidade, ela tem muita influência no Feuerstein, mas como eu falei para vocês, eu trago sempre muita filosofia clássica, então muita gente pergunta, né? E se você bebeu aonde, né? Não é muito nos pedagogos contemporâneos, não, tá, gente? É na filosofia clássica mesmo. Então é por isso que eu sempre indico vocês realmente se debruçarem a entender, né? E lá no curso de aprendizagem ativa, né, eu tenho um módulo que é sobre quem é o ser humano. Se debrucem em entender isso mesmo, né? Porque a gente não pode falar de formar algo que a gente não conhece, né? Então, o exemplo que eu já dei anteriormente para vocês, um marceneiro entende de madeira, vocês estão entendendo? Então, assim, um programador entende de computador, de linguagem de programação, enfim. A gente precisa entender de ser humano. E uma coisa fundamental sobre o ser humano ele é modificável. A característica mais estável dele é ser modificável. Então, um professor que entra dentro da sala de aula não acreditando que o aluno é capaz de mudar, ou que ele mesmo já fez tudo que ele podia, que ele não tem mais o que ele pode fazer, que ele possa fazer, ele não conhece quem é o ser humano. Ele não conhece o que é ser um ser humano. Porque uma característica inerente de si, de ser um ser humano, é ser modificável. Tá bom, gente? Então, olha, os alunos de vocês é uma sementinha. É claro que nessa metáfora clássica, ela está muito mais falando das sementes, que são os valores e as virtudes que a gente tem, né? Eu emprestei ela para esse contexto aqui, porque eu acho que ela é super aplicável. Mas tenham isso com vocês, tá bom? Vou finalizar com a minha frase clássica. Vamos juntos humanizar a educação? Boa noite, gente. Tchauzinho.